Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind. Eu sou livre. Livre para explorar as grandes questões do universo. Como esta. Existe um sentido para a vida? Há uma razão para existirmos aqui, no nosso pálido e precioso mundo? Para descobrirmos, temos que nos perguntar o que significa estar vivo. Pensar. E ser humano, até os limites da própria realidade. Check it out. Stephen Hawking, o grande projeto. O sentido da vida. We humans are a curious species. We wonder. We seek answers. So can we answer the greatest question of all? Is there a meaning to life? You might think it is a philosophical question, but I think philosophy is dead. I Eu believe acredito que a ciência tem a resposta. A ciência mudou tudo. Não só o mundo à nossa volta, mas a visão que temos de nós mesmos. É quase impossível de mencionar a grandeza dessas descobertas. Para começar, elas nos forçam a deixar para trás o nosso senso comum. Quando analisamos a raça humana clara e objetivamente, o que vemos é uma criatura extraordinária. Nós vivemos, amamos e nos divertimos. Às vezes, nós infringimos leis ou nos comportamos mal. Todos nós temos esperança, sonhos e desejos. Mas a primeira coisa que devemos aceitar em nossa busca no sentido da vida é que tudo isso nada mais é do que física. Veja, o universo inteiro funciona de acordo com as leis da natureza, como a gravidade. Essas leis controlam tudo. Do funcionamento interno dos átomos a colisões de galáxias colossais. Eu não vejo razão para nós, minúsculos humanos, sermos exceção à regra. Afinal, nós somos feitos da mesmíssima matéria, obedecendo aos mesmíssimos princípios. Então, o desafio é explicar o que os humanos realmente são e como nós, seres tão pequenos e insignificantes, nos relacionamos com um enorme, antigo e belo universo que nos produziu. Só então poderemos descobrir se a nossa vida possui um sentido. E talvez até qual é esse sentido. A primeira pessoa a fazer algum progresso com essa pergunta espinhosa foi um homem chamado René Descartes. Você deve conhecer Descartes como o pai da filosofia moderna, mas eu o considero um pioneiro da ciência. Descartes propôs que o ser humano é feito de dois componentes distintos, o corpo e a mente. Ele fez desenhos meticulosos da anatomia humana. Ele a via como uma máquina biológica complexa. Mas ele estava certo de que a mente era diferente. E provou isso com um experimento mental simples. Ele tentou imaginar que não tinha corpo físico,
como se estivesse flutuando, como um fantasma. Isso foi fácil fazer, embora tenha sido um tanto estranho. Então, ele tentou imaginar como seria não ter uma mente. Mas ele não conseguiu. Afinal, sem a mente, como você pode imaginar alguma coisa? Ele resumiu a experiência com uma frase bastante elegante: penso, logo existo. Ele acreditava que a mente e o corpo eram coisas fundamentalmente diferentes. Descobrir como elas se interligam seria o próximo passo para encontrarmos uma base científica para o sentido da vida. Aqui, igualmente, Descartes estava bem à frente de seu tempo. Ele sugeriu que a mente estava conectada ao corpo pelo corpo pineal, uma pequena glândula no topo da espinha dorsal. Embora não estivesse 100% certo, Descartes chegou bem perto. Hoje sabemos que a mente consciente é criada pelo cérebro como um todo. Um órgão com uma complexidade tão estupenda que me deixa atordoado. O cérebro humano é muito mais intricado do que você pode imaginar. Você não poderia imaginar nada se ele não fosse. Ele contém tantas células cerebrais quanto as estrelas da Via Láctea. 100 bilhões. Mais ou menos, claro. Estas células se unem criando mais conexões do que as galáxias que existem no universo conhecido. Pode parecer que estudar o cérebro é um trabalho para a neurociência. Mas como o cérebro é governado por forças fundamentais, forças como o eletromagnetismo, então o ato de pensar por si só tem a ver com a física, a veloz e complexa física. Como físico, eu vejo a mente humana It's understanding how the mind is aware of that universe that will lead us to finding out whether there is meaning to it all. Os gregos antigos foram os primeiros a se perguntar se a mente obedecia às leis da natureza. Era uma ideia tão perturbadora que foi varrida para baixo do tapete durante quase 20 séculos. Afinal, se somos apenas just biological clockwork, perhaps there is no meaning to life. Perhaps no meaning at all. Well, let's not be too hasty. Pegue uma cena típica aqui em Cambridge. 3 pessoas fazendo um passeio agradável pelo rio Cam, que serpenteia entre as casas. Estas pessoas, cujos corpos são controlados pelo cérebro, podem interagir umas com as outras, apreciar umas às outras, e também a paisagem. Elas podem até decidir tocar uma música, ou se apaixonar. O mundo delas não é sem sentido. Muito pelo contrário, o mundo delas é repleto de sentido. Para elas, um simples olhar pode estar carregado de sentido. Tanto que é fácil se deixar levar. Então, descobrir onde está o sentido é um problema da ciência.
E somos obrigados a nos perguntar por que temos consciência, afinal. Chegamos a uma das maiores teorias da ciência, a evolução. Nós sabemos que toda a vida na Terra evoluiu de moléculas complexas chamadas aminoácidos. Essas moléculas colidiram ao acaso para criar os primeiros seres vivos simples. Durante bilhões de anos, essas formas de vida foram ficando cada vez mais sofisticadas, até que, por fim, criaturas complexas, multicelulares, animais com cérebro, chegaram. Animais complexos precisam de cérebro para processar grandes quantidades de informação. Eles precisam ser capazes de reagir ao mundo que os rodeia e até de planejar ações. Quanto mais consciente um animal for sobre o seu ambiente, mais bem-sucedido ele será. Por fim, essa consciência tornou-se tão sofisticada que um animal tornou-se consciente de si próprio. E é isso que nós somos. Animais com autoconsciência. Animais que a evolução equipou com a capacidade de ter consciência. Mas como isso é possível? Como pode uma estrutura biológica possuir a capacidade de pensar, de sentir, de atribuir sentido às coisas? As respostas não são fáceis. Mas há teorias de como a consciência pode ter surgido. Nos anos 70, uma descoberta inesperada foi feita por um matemático chamado John Conway, aqui em Cambridge. Ele inventou o chamado jogo da vida, uma simulação simples que mostra como uma coisa complexa como a mente pode surgir a partir de regras básicas. A simulação consiste numa grade, parecida com um tabuleiro de xadrez, que se estende infinitamente em todas as direções. Cada quadrado ou célula dessa grade pode ser iluminado, que ele chamou de vivo, ou escuro, que ele chamou de morto. Se uma determinada célula está viva ou morta, depende do que está acontecendo nas 8 células que a cercam. Por exemplo, se uma célula viva como esta não tem nenhuma célula viva ao redor, a regra manda que ele morra de solidão. Se uma célula viva estiver cercada de mais que 3 outras células vivas, ela também morrerá, por superlotação. Mas se uma célula morta for cercada por 3 células vivas, ela ascende ou nasce. Quando você estabelece o estado inicial das células vivas e deixa a simulação ocorrer, essas regras simplesmente determinam o que acontecerá no futuro. Os resultados são surpreendentes. Conforme o programa progride, formas aparecem e desaparecem espontaneamente. Muitas formas se movimentam pela grade, batendo umas nas outras. Há toda uma série de objetos, espécies, que interagem. Algumas podem até se reproduzir, exatamente como a vida no mundo real.
Estas propriedades complexas emergem de leis simples, que não contêm conceitos como movimento e reprodução. É possível imaginar que uma coisa como o jogo da vida, com algumas regras básicas, tenha produzido características altamente complexas. Talvez até a inteligência. Seria preciso talvez uma grade com muitos bilhões de células, mas isso não é surpresa. Nós temos muitas centenas de bilhões de células em nosso cérebro. Então, eu creio que a mente humana e os sentidos que ela cria surgem de um sistema enorme e complexo que opera com regras bastante simples. O que significa que Descartes tinha razão. O corpo e a mente são mesmo diferentes. O corpo e o cérebro são feitos de matéria física. A mente é um produto do estado mutável dessa matéria. Our bodies are the hardware. Our minds are the software. Just like the software that allows me to speak these words. But this does pose a problem. The problem of free will. When I was a young man, my father wanted me to become a doctor like him, but I chose to study physics instead. Looking back, I'm pleased, because as things worked out, I would have made a pretty useless doctor. Então eu fiz a escolha certa. Mas será mesmo que eu escolhi? Talvez eu esteja iludido sobre o meu livre-arbítrio. Afinal, se a minha mente segue as leis rigorosas da natureza, talvez o caminho que eu segui já estivesse determinado. Na verdade, os cientistas já descobriram que as nossas decisões podem ser afetadas por muitas coisas, inclusive pela eletricidade. Bem, espero que você não seja impressionável, mas vamos imaginar que estamos observando uma cirurgia cerebral com o paciente acordado. Ela é usada para tratar transtornos neurológicos. O cérebro é exposto e estimulado com sondas elétricas. A vontade de mexer um pé, uma mão ou o rosto pode ser provocada eletricamente ao estimularmos determinadas regiões do cérebro. Basta uma descarga de cerca de 3,5 volts no local certo. O paciente pode pensar que ele tomou a decisão, mas, na verdade, o cirurgião decidiu por ele. Nós podemos imaginar um futuro onde a tecnologia avançada possa permitir que um médico controle os pensamentos do paciente, talvez até fazendo com que ele se apaixone. O infeliz paciente pensaria estar agindo por vontade própria. Mas o oposto seria verdadeiro. É apenas a física aplicada ao cérebro. Para muita gente, só essa ideia é aterrorizante, pois parece negar a nossa humanidade básica e nos transformaria não apenas em máquinas, mas em máquinas que podem ser controladas com propósitos maléficos. Então, talvez eu não tenha realmente escolhido entre a física e a biologia. Talvez as leis da física tenham determinado a minha carreira. Bem, não necessariamente. A previsibilidade nem sempre é uma consequência das leis da natureza.
É difícil predizer o resultado de um jogo de dados, mesmo que ele seja pura física. Se imaginarmos um sistema realmente complexo, a previsibilidade torna-se impossível. Para ver um sistema assim, basta você olhar lá fora. Como você deve saber, nós, ingleses, somos meio obcecados pelo nosso clima instável. Principalmente quando planejamos um churrasco no verão. Não seria ótimo termos certeza de que fará sol antes de convidarmos os amigos? Prever um dia ensolarado deveria ser relativamente simples. Afinal, nós entendemos muito bem como a atmosfera reage ao calor e à pressão e forma nuvens e temporais. Porém, não importa o quanto tentemos computar todos os detalhes, é impossível dizer exatamente como o clima estará num determinado local e momento. Em vez disso, fazemos previsões usando modelos simplificados que não levam em consideração cada variável minúscula. Mas as variáveis minúsculas podem ter grandes consequências. Então, se uma borboleta bater as asas rápido demais na Amazônia, o churrasco pode ir por água abaixo. É um sistema complexo. Eu acho que o nosso cérebro é só mais um sistema complexo. Como a atmosfera da Terra, nós obedecemos às leis da física. Mas somos impossíveis de predizer. A mente é como o clima dentro da nossa cabeça. Livre-arbítrio é só o nome que damos ao processo que ocorre quando esse sistema altamente complexo faz uma escolha. Eu vou tentar explicar. Imagine que um homem acorda no meio da noite sentindo sede. Digamos que eu esteja certo sobre a mente humana e que o cérebro deste homem esteja funcionando de acordo com as leis da natureza. Onde exatamente o livre-arbítrio entra aqui? Vamos dar uma escolha a ele. Ele tem suco de laranja ou suco de maçã para satisfazer a sua sede. Quando ele cheira o suco de maçã, uma tempestade de neurônios é ativada e uma memória surge. Ele se lembra de um momento especial num pomar de macieiras. E faz a sua escolha. A escolha dele não é uma surpresa. Ele tinha que escolher um ou outro. Ele escolheu, e é isso que chamamos de livre-arbítrio. Mas ele ainda é um assunto da física. Pensando agora, certamente eu escolhi ser físico. Because free will is what we call the complex physics that happens when we decide. Mas se as nossas escolhas são apenas física, será que estamos nos iludindo e que a vida não tem um sentido? Para encontrarmos a resposta, temos que mergulhar ainda mais fundo e questionar a verdadeira natureza da própria realidade. Realidade. A maioria de nós compartilha a ideia comum do que é a realidade. O mundo à nossa volta existe independentemente de nós. Ele é cheio de coisas reais que existem de verdade. Mas a ciência está desvendando essa premissa básica.
que nos leva convenientemente ao sentido da vida. Observe essa garotinha aqui que caminha por uma feira movimentada em Monza, na Itália. A realidade dela é uma abundância de sons, cores, gostos e aromas. Todos baseados nas informações que seus sentidos enviam ao cérebro. Mas se aceitarmos que a mente é como um sistema meteorológico dentro do cérebro, governado pela física, porém imprevisível, a própria realidade começa a ruir. Ela torna-se subjetiva. A minha realidade é diferente da sua, ou da deste peixe. A realidade dele é distorcida pelo aquário redondo. Tudo parece curvo e deformado. Em Monza, eles consideram tão cruel manter um peixe numa realidade tão distorcida que proibiram os aquários redondos. Falando como cientista, eu acho que essa lei não tem fundamento. Só porque a visão do peixe dourado não é igual à nossa, isso não significa que ele esteja vivendo numa realidade distorcida. Imagine que esse peixe dourado seja um gênio. Mesmo que ele veja o mundo de modo diferente do nosso, ainda assim ele pode entender as leis da natureza. A matemática seria muito mais complicada para explicar a perspectiva distorcida. Mas a física seria a mesma. Se esse peixinho inteligente pudesse descobrir a velocidade com que a motocicleta do policial avança, ele poderia calcular a trajetória exata e o momento exato para escapar. Eu não acredito que uma realidade seja mais válida do que outra. E isso significa que a realidade em si está na mente do observador. Se você pensar bem, até mesmo o nosso ponto de vista está longe de ser perfeito. Pode parecer que os olhos humanos, por exemplo, são muito bons em enxergar o mundo ao seu redor. Mas, na verdade, eles não são tão bons assim. Os nossos olhos veem apenas uma pequena área com boa resolução. Uma área da largura do seu dedão quando você está com o braço esticado. Os olhos, então, enviam sinais elétricos ao cérebro através do nervo óptico. A área onde este nervo se conecta aos nossos olhos faz com que tenhamos dois pontos cegos em nossa visão. Mas nós não enxergamos um mundo borrado com dois buracos negros. Isso por causa do órgão incrível que é o nosso cérebro. O cérebro preenche as lacunas, transformando os sinais brutos dos olhos no modelo tridimensional do mundo exterior. E são esses modelos mentais que nós chamamos de realidade. E como essa compreensão nos aproxima do sentido da vida? Bem, a princípio pode parecer uma má notícia. Se a realidade é apenas um modelo em cada cérebro individual, onde pode estar o sentido? E mais, será que existe de fato uma realidade lá fora? It may seem crazy,
to doubt that our concept of reality is true. But I think to find the meaning of life, we must answer the question, is there an independent reality or not? Imagine uma cena saída de um filme de ficção científica. O mundo à sua volta não é nada mais do que uma invenção elaborada de uma inteligência superior e desconhecida. Um supercomputador gigante lhe fornece todos os sentidos. O que você vê, o que você ouve, cheira e toca. Mas, na verdade, você não tem sentido nenhum. O seu corpo não existe. Você é apenas um cérebro numa jarra. Isso pode soar bizarro, mas é uma hipótese científica genuína e chama-se teoria da simulação. Até onde sabemos, cada uma das nossas realidades percebidas é simplesmente inserida em nós por um supercomputador todo-poderoso. E a simulação é tão perfeita que nós sequer percebemos. Mas eis o ponto crucial. Isso não importa. É como disse Descartes. Nós pensamos, logo existimos. O hambúrguer pode ser apenas um código de computador. Mas o nosso desejo de comê-lo ainda é o nosso próprio desejo. Nós ainda sentimos fome. A nossa mente ainda existe, mesmo que estejamos numa simulação. Então, duvidar da verdadeira natureza da realidade não serve a propósito nenhum. É mais simples aceitar que há limites fundamentais para o que nós podemos saber. Pegue esta mesa, por exemplo. Como você sabe se a mesa ainda existe quando você sai da sala e não pode mais vê-la? Será que a mesa não pode se levantar e sair pela janela? Ela poderia fazer uma visita à Estação Espacial Internacional. Talvez ela pudesse voar até a Lua. Tudo isso antes de voltar ao mesmo lugar segundos antes de você voltar à sala. Essa, claro, é uma hipótese pouco provável, mas que não podemos descartar. É mais simples imaginar que a mesa fica parada quando nós não estamos lá. É o nosso modelo de realidade mais adequado. Essencialmente, é isso o que fazemos em ciência. Nós criamos modelos adequados para refletir como acreditamos que o universo funciona de fato. Os gregos antigos foram os primeiros a criar modelos científicos. Eles sugeriram que a Terra era uma enorme esfera imóvel fixa no centro do universo. Mais tarde, cientistas pioneiros como Copérnico e Galileu encontraram um modelo muito mais simples e completamente revolucionário para descrever as mesmas observações. Eles propuseram que a própria Terra girava e orbitava o Sol ao mesmo tempo, assim como os outros planetas. Mas nenhum dos dois pode ser considerado verdadeiro, porque, como todos os modelos, estes são apenas modelos no nosso cérebro, que se adequam à realidade que percebemos.
verdade, os físicos estão sempre criando modelos cada vez mais sofisticados. E a verdade desses modelos é impossível de ser estabelecida. Um bom exemplo disso surgiu nos anos 60, quando os físicos desenvolveram a teoria das minúsculas partículas de matéria chamadas de quarks. Esses quarks foram apontados como os blocos de construção da partícula subatômica chamada de próton. Essa teoria ou modelo sugeria que os quarks são unidos por uma força que fica maior conforme você tenta separá-los. Como se os quarks estivessem amarrados por minúsculos elásticos. Esse modelo também sugeria ser impossível alguém enxergar um único quark isolado. A princípio, as pessoas foram céticas. Se algo, por sua própria definição, não pode ser visto, como sabemos que ele existe? Faz sentido dizer se os quarks são verdadeiros ou não? Em enormes aceleradores de partículas, como este no CERN, na Suíça, os cientistas tentam encontrar os quarks e outras partículas subatômicas. Ao colidirmos prótons em velocidades altíssimas, podemos estudar o comportamento das menores partículas da natureza. E embora não tenhamos observado os quarks diretamente, conseguimos evidências do comportamento das partículas previsto no modelo dos quarks. Então, os quarks existem? A resposta é, eles existem apenas... This is called the concept of model-dependent reality, and I believe it leads us directly to the meaning of life. Na minha opinião, a ciência nos ensinou algo realmente notável. Nós, humanos, somos máquinas biológicas altamente complexas, que se comportam de acordo com as leis da natureza. O nosso cérebro cria e mantém a nossa mente consciente através de uma extraordinária rede de neurônios que interagem. Essa consciência cria um modelo tridimensional do mundo externo, um modelo adequado que chamamos de realidade. Essa realidade é muito mais do que nós vemos ao nosso redor no dia a dia. Inúmeros telescópios na Terra e no espaço expandiram os nossos sentidos, permitindo que víssemos muito mais longe no espaço e que construíssemos um modelo maior do que pensávamos. Quanto mais longe podemos observar no cosmos, a nossa realidade se torna cada vez maior. Onde antes víamos fissuras no solo do céu, agora vemos estrelas distantes, como o nosso Sol. Muitas com seus próprios planetas e luas. E descobrimos galáxias distantes, lares de outros bilhões de estrelas. Nós voltamos no tempo e vimos o nascimento do próprio universo. Tudo isso, toda a história dos 13 bilhões e 7 milhões de anos do universo, existe como modelo dentro das nossas mentes. Como isso nos ajuda a encontrar um sentido para a vida? A resposta, eu creio, é bastante clara. O próprio sentido é mais um elemento do modelo de realidade que cada um de nós constrói dentro do cérebro. Observe esta mãe com seu filho. Cada um deles cria suas próprias bolhas de realidade em sua mente consciente.
A criança pode criar um modelo mental detalhado do seu ambiente. Embora não entenda totalmente o fato de estar no 5º andar. A realidade da mãe também é produzida pela sua mente. E para ela, o amor pelo filho é tão real quanto o telefone em sua mão. Resumindo, o cérebro é responsável não apenas pela realidade que nós percebemos, mas também pelas nossas emoções e significados. Amor e honra. Certo e errado. Tudo é parte do universo que criamos em nossa mente, assim como uma mesa, um planeta ou uma galáxia. É realmente notável que o nosso cérebro, que é essencialmente uma coleção de partículas que obedecem às leis da física, tenha essa maravilhosa capacidade de não apenas perceber a realidade, mas também de lhe dar um sentido. O sentido da vida é o que você quiser que ele seja. Pessoalmente, eu gosto de pensar que é cada um de nós que dá sentido ao universo. Nós somos, como disse o cosmólogo Carl Sagan, o universo contemplando a si mesmo. Meaning can only ever exist within the confines of the human mind. And in this way, the meaning of life is not somewhere out there, but right between our ears. In many ways, this makes us the lords of creation. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.